Olá pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos continuar nossas correções com os exercícios que foram passados do segundo bimestre. Já fizemos ali a correção do exercício de diferenciação das orações subordinadas adjetivas, de regência verbal, regência nominal. Então peço que, se você ainda não viu, veja a correção destes exercícios, assistam às videoaulas e, se já viram, vejam novamente, a fim de se familiarizarem aí com esses conteúdos da língua portuguesa. Vamos agora fazer a correção de alguns exercícios da página 7 da apostila, que é os exercícios modelo. Vamos verificar aqui mais uma vez o uso da crase, um dos conteúdos aí da apostila do segundo bimestre. Lembrando que a crase é o quê? Ela é a junção de som de a, que tem o som de uma preposição, mais o a, que é um artigo acompanhado de um substantivo no feminino. Esse encontro, que se dá também por meio de uma regência, nós chamamos de crase, o acento indicativo grave, que é a crase. Então, vejam aí na página 7 da apostila, em exercícios modelo, exercício número 1. Vamos aqui corrigir alguns para que possamos nos familiarizar com o uso desse acento. Vamos ler aqui todo o contexto. A disciplina naquela escola podia ser comparada dos militares, mas nem por isso permitia tranquilidade às professoras. Vejam aqui que tenho várias alternativas e vamos verificar qual delas se ajusta melhor dentro dos espaços aí das lacunas que estão em branco. Vamos aí relembrar o que nós já estudamos em relação a esse acento. Uma dica importante: quando forem ler ali um livro, quando forem ler qualquer documento, alguma notícia de site da internet, prestem atenção no índice indicativo da crase e verifiquem ali o porquê que esse acento ele foi empregado por meio do conhecimento que vocês estão construindo por meio dessas aulas. A disciplina naquela escola podia ser comparada à dos militares, mas nem por isso permitia tranquilidade às professoras. E aí, vamos verificar? A disciplina naquela escola podia ser comparada. Olhem aqui, dos militares. Dos militares é um termo que está o quê? No masculino. Lembram que a crase é o a preposição, o a com sentido de para, mais o a artigo. Então, será que é possível que eu leia dessa forma? A disciplina naquela escola podia ser comparada para a dos militares? Ou eu leio somente: a disciplina naquela escola podia ser comparada a dos militares. Vejam aqui, militares, um termo no masculino. Então eu não posso colocar a crase aqui. Mas não poderia ser assim? A disciplina naquela escola podia ser comparada. Comparada a quem? A dos militares, só que militares é masculino, sendo assim eu não coloco a crase. Então, se eu tiver certeza que o a aqui do primeiro espaço é sem a crase, eu já posso descartar aí algumas alternativas. Por exemplo, a letra A, a letra A ainda não. Posso descartar a letra B e posso descartar a letra D. Ficarei entre a C e a E. Mas vamos continuar. A disciplina naquela escola podia ser comparada à dos militares, mas nem por isso permitia tranquilidade. Se alguma coisa é permitida a alguém. E foi permitido o quê? Tranquilidade, que é o modo para quem? Para as professoras. Mas de onde que saiu esse a? Esse a saiu da regência do verbo, porque quem permite, permite alguma coisa a alguém. Então, vejam aqui nesse contexto que nem por isso permitia tranquilidade às professoras. Então, as professoras não estavam tranquilas. Para quem não permitia? Para as professoras. Esse a que saiu da regência do verbo,
Quem permite, permite algo a alguém. Será que é igual ao a que acompanha aqui professoras, que é um substantivo feminino que está no plural? Aqui, as professoras. Verifiquem que eu tenho professoras, então eu não posso colocar a professoras, eu coloco as professoras. É permitido, mas nem por isso permite tranquilidade para as professoras. Então, aqui eu emprego a crase. Sendo assim, qual que é a alternativa correta? A letra C. Então, prestem atenção no processo da regência, do verbo se exige preposição ou não, e se está acompanhado de um substantivo feminino que aceite um artigo, para que daí vocês possam empregar o acento da crase. Mas vamos aí para o outro exercício. O exercício número 2. O exercício 2 pede o seguinte: preencha as lacunas com o A sem a crase e com A com a crase. Então vamos fazer aqui cada um deles para que nós possamos aí verificar o porquê que é usado e o porquê que não é usado em alguns casos. A primeira fala: ele atacou o adversário a tiro. A. Ele atacou o adversário a tiro. Percebam aqui, eu vou utilizar aquela mesma forma do ele andou a pé. Mas a pé não é o modo que ele andou? Sim, mas só que pé é uma palavra masculina, que eu falo o pé. Então, percebam que eu posso ali empregar crase diante de adjunto adverbial que esteja no feminino. Vai ter uma exceção aqui que nós vamos ver na última desse exercício aqui. Então, ele atacou o adversário a tiro, sem a crase. A B. Maria não foi à aula hoje. Maria não foi à aula hoje. E aí? Eu sei que aqui é o A, mas o que eu quero saber é se esse A ele recebe o emprego da crase, sim ou não. Maria não foi à aula hoje. Quem não vai a algum lugar. Então verifiquem que esse A aqui é uma preposição. Da onde que surgiu essa preposição? Do verbo. Maria não foi. Quem não vai a algum lugar. E ela não foi para onde? Para a aula. Aula é feminino, certo? Então aqui eu posso colocar um artigo que acompanha o substantivo no feminino. Então vejam, a preposição mais a artigo acompanhada de substantivo no feminino recebe a crase. Então, a letra B tem a crase. Maria não foi à aula hoje. Agora, a letra C. João fez uma viagem a Mato Grosso. Vamos lembrar aqui daquela fórmula do lugar, tá? Se vou a e volto da, crase, haverá. Se vou a e volto de, crase, para que. Como que eu posso empregar isso daqui? Então vejam, João fez uma viagem a Mato Grosso. Eu posso fazer da seguinte forma. Se vou a e volto da, ele voltou da Mato Grosso ou ele voltou de Mato Grosso? De Mato Grosso. Então, se vou a e volto da, crase haverá. Ele voltou da Mato Grosso? Não. Ele voltou de Mato Grosso. Então, se eu vou a e volto de, crase para que. Então, o correto aqui é sem o acento da crase.
João fez uma viagem a Mato Grosso. Vamos ver agora a letra D. A letra D, ela apresenta o seguinte contexto. Conversei com diretora do colégio sobre esse assunto. Eu sei que quem conversa, conversa com alguém, ok? Então, ó, conversei com. O verbo conversei não é conversei a, é conversei com. Ele está regido com a preposição com aqui. Conversei com quem? Com a diretora. Então, esse a aqui sem o índice indicativo da crase. Agora a letra E. O adversário o atacou cacetadas. De que modo que ele o tratou? A cacetadas. Então vejam, o adversário atacou a cacetadas. Atacou quem? Atacou ele. Então aqui eu tenho um pronome. Mas verifiquem. Mas se é modo, não tem que colocar crase? Mas olha só, a cacetada. Eu não posso colocar o adversário atacou as cacetadas. Tá? O atacou a cacetadas. Tem o singular com o plural. Então, eu não posso colocar a crase diante desse modo como ele o atacou. Então, aqui, sem o índice indicativo da crase. Então, percebam bem aí essas construções para que nós possamos justamente nos adequar a essa utilização. Vamos ver agora um exercício diferente que não consta aí na apostila, mas só para que nós possamos verificar a crase utilizada em ambiguidades. O que é isso? O que é algo ambíguo? É algo que gera duplo sentido. Por exemplo, a crase ela serve também para resolver esses problemas. Por exemplo, eu olhei a vista. Quer dizer que eu olhei a paisagem. Agora, eu paguei à vista aquele produto. Daí já é um modo como eu paguei. Eu paguei em uma única vez, não precisei parcelar. Daí no eu paguei à vista, daí já é necessário a crase. Outro exemplo. À noite, os vagalumes invadem o jardim. Quando que os vagalumes invadem o jardim? À noite. Então, eu estou especificando o período que eles invadem o jardim. Então, é necessário crase. Agora, se eu coloco a noite está estrelada, não há crase, porque é uma característica específica do fenômeno da natureza chamado noite. Então, a crase serve também para resolver essas questões. Lembrando também que diante de palavras repetidas não vai crase, lado a lado, face a face, cara a cara, frente a frente. Para indicar modo, eu estou à espera dos meus amigos. Então, há vários itens aí para que eu coloque a crase ou não coloque. Mas vamos aí verificar o exemplo que eu quero mostrar para vocês utilizando a palavra primavera. Eu posso falar assim, chegou a primavera. O que você entende? Que chegou a estação do ano chamada primavera. Agora, se eu falo, completei mais uma primavera, cheguei à primavera, daí é no sentido que eu completei mais um ano de vida. É um termo aí muito utilizado pelas pessoas. Você completou quantas primaveras, ou seja, quantos anos, utilizado aí mais no sentido figurado. Então, vamos ver aqui um exemplo utilizando a palavra primavera. Bom, vamos criar aqui. Tenho, por exemplo, a garota e a garota menciona. Chegou. Chegou o quê?
a primavera. Ela está falando do quê? Da estação do ano, a estação das flores. Agora vamos supor que eu tenha um senhor de idade e ele fala: cheguei à primavera. Notem aqui, primavera, os dois termos estão utilizados. Chegou o quê? A primavera. A garota aqui está falando que chegou a estação do ano, chegou a primavera, então sem crase. Agora aqui o senhor, tá? Ele está falando, cheguei à primavera. Ele não chegou à estação do ano, ele chegou a mais uma primavera. Então ele completou mais um ano de vida. Então cheguei à primavera com a crase. Então percebam aí, chegou a primavera, chegou a estação do ano. Cheguei à primavera, completei mais um ano de vida, mais uma primavera. Um artifício aí utilizado no sentido figurativo, mas que é necessário a crase, justamente para diferenciar esse ponto desse ponto. Então corrigimos aí 2 exercícios da página 7 da apostila e verificamos aqui um item de ambiguidade quanto à palavra primavera, mostrei da palavra noite, e nós vamos aos poucos construindo mais detalhes em relação a esse acento. Então, sugiro aqui reforço, revejam as aulas anteriores, verifiquem os exercícios que ali foram aplicados. Nos vemos em uma próxima videoaula e cuidem-se.